Será que se eu fizer uma troca na ordem dos meus exercícios, né, no treino de musculação, isso vai afetar alguma coisa ou tanto faz? Eu posso fazer em qualquer ordem que eu quiser, né? Esse é o tipo de pergunta que às vezes eu recebo, né, dos alunos da consultoria. Quando eu trabalhava na academia, o pessoal perguntava muito isso: eu posso fazer primeiro tal exercício? E pessoal, a resposta que eu dou normalmente é o seguinte, ó, pelo menos nos treinos que eu prescrevo, a ordem não é aleatória, tá? Então eu escolhi aquela ordem por algum motivo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar no agachamento, tá legal? O agachamento é um exercício que trabalha muito bem a musculatura do quadríceps, né, os músculos que fazem a extensão do joelho, e também trabalha muito bem a musculatura do glúteo, né? O glúteo máximo, principalmente, é muito envolvido na execução de um agachamento, beleza? Só que o que acontece? Quase nunca as pessoas têm a força do quadríceps e a força do glúteo igual. Às vezes um é mais fraco do que outro. E aí o que acontece? Quando é essa realidade, a pessoa termina a série do agachamento, ela para de fazer, ela chega no limite, porque ou o glúteo fadigou, ou o quadríceps fadigou. Normalmente é o quadríceps, né? A coxa chegou no limite que não dá mais para executar outra. O glúteo faria mais uma, mais duas, mais 3 repetições. Ou seja, para um dos dois músculos, para um dos dois grupamentos musculares, o exercício está em uma intensidade bem alta. Para outro grupamento, o exercício está na intensidade moderada, né? Por quê? Porque esse outro é mais forte. Então veja bem, num caso desse, imagina só, a pessoa tem essa característica aí, um quadríceps muito mais forte do que o glúteo. E o objetivo dessa mesma pessoa é hipertrofia no glúteo. Nós percebemos ali na avaliação física, na avaliação por fotos comparativas, que há uma assimetria. A pessoa tem uma coxa até bem desenvolvida, né, visualmente falando ali, mas tem um glúteo, né, que não está com uma hipertrofia tão significativa assim. Nós temos uma assimetria. Olha só que coisa interessante. Isso acontece quase todo dia, né, na prescrição de treino. Então o objetivo da pessoa é fazer com que o glúteo dela tenha mais hipertrofia. Esse é o foco dela, é o objetivo do aluno. Então olha só o contexto que eu estou explicando para vocês, né? Nesse caso, se eu colocar o agachamento como primeiro exercício, logo após o aquecimento, o primeiro exercício for o agachamento, o que pode acontecer? Pode ser que eu piore a situação dela. Por quê? Porque sendo o primeiro exercício, ela vai fazer ele no limite. Quem vai chegar no limite primeiro vai ser o quadríceps. O quadríceps vai ser muito bem estimulado no treinamento e o glúteo não vai ser. Então eu vou continuar reforçando ainda mais essa diferença de desenvolvimento, essa assimetria. Então nesse caso, antes de colocar o agachamento, eu colocaria ali um exercício que trabalhasse glúteo, talvez de maneira isolada, né? Colocaria 1 ou 2 exercícios dessa forma, para que quando chegar no agachamento, o nível de força do glúteo já tenha reduzido um pouco mais e ele possa ser bem solicitado, né, durante o agachamento. As pessoas chamam também de ativação muscular, né? Quando você faz um exercício prévio para fazer com que o músculo tenha uma participação um pouco maior em um exercício principal. Então, em um caso como esse, pessoal, a ordem do treinamento vai importar? Claro que vai importar. Se você resolver que você vai fazer o agachamento primeiro mesmo e não tá nem aí, né, você vai alterar os estímulos do treino, e isso, ao longo prazo, é isso que tem que focar, ó. No longo prazo, se eu fizer isso um dia, então quer dizer que eu joguei fora todo o treinamento? Lógico que não, né? Um dia não. Mas se você fizer isso de maneira regular, toda semana você fala, fazer primeiro o agachamento, você vai dar um estímulo diferente daquele que foi planejado, e aí o resultado provavelmente vai ser diferente, entendeu? Então a regra é: não troque a ordem dos exercícios do seu treino, não troque, né? Ele foi prescrito naquela ordem por algum motivo estratégico do treinamento. Agora, nós temos que sempre, pessoal, lembrar que a regra principal de qualquer situação na vida, e o treinamento não poderia ser diferente, é o bom senso, tá? Então, eu quero que você respeite a ordem, se isso for possível, se isso for uma coisa que eu possa exigir de você. Agora, imagina só, você está na academia à noite, horário de pico, tá? Aquela galera, segunda-feira, entendeu? Um monte de gente na academia. Aí o primeiro exercício seu
era para ser uma elevação de quadril, uma elevação pélvica, né, lá na máquina. Tô dando um exemplo aqui, tá? Ainda falando de glúteo, eu comecei o vídeo falando sobre glúteo, então bora manter esse mesmo grupamento aí. O primeiro exercício do treino seria uma elevação pélvica lá na máquina. Só que aí a máquina tá ocupada, né? Tem aquela fila de gente na máquina, aquelas 3, 4 pessoas que treinam juntas, aí estão revezando a máquina, rindo no meio da série. Tu tá vendo que vai demorar, né? Vai ficar 30 minutos ali, pelo menos. Nesse caso, vale a pena mudar a ordem, fazer o agachamento primeiro? O agachamento tá lá desocupado. Vale a pena, pessoal. Por quê? Porque é um dia. É muito melhor você pegar e mudar a ordem e ir lá e fazer outro exercício do que você ficar esperando meia hora aquela máquina desocupar e aí depois você terminar não concluindo o seu treino. Aí você vai embora, porque você tem horário, né? Você deve ter o que fazer. Você não pode passar o dia inteiro lá na academia esperando todas as máquinas desocuparem. Então, quem tem ocupação na vida, além de treinar, não pode se dar o luxo de ficar meia hora, 40 minutos esperando um maquinário. Então, o correto era fazer a elevação pélvica primeiro e o agachamento depois. É assim que estava no treino. Só que a elevação pélvica está ocupada e vai demorar, vai para o agachamento, faz ele primeiro. Quando você terminar o agachamento, quem sabe a elevação pélvica já desocupou, aí você volta para lá. Essa mudança de ordem foi uma vez, um dia ou outro, entendeu? Não vai ser uma coisa que você vai fazer toda vez. De 10 treinos, quem sabe você faça isso 1 ou 2 vezes. Isso não vai ser tão significativo para o teu resultado, entendeu? Não vai afetar de maneira negativa o teu resultado. Agora, se você faz isso todos os dias e por capricho, não porque estava ocupado, por preferências pessoais, mas eu gosto de fazer o agachamento primeiro. Eu sempre falo muito isso. Musculação não é modalidade para você fazer o que gosta. Musculação você tem que fazer o que é preciso para ter resultado. Ah, mas eu gosto de tal coisa. Cara, você quer se divertir? Tem outras modalidades que são recreativas, que são feitas mesmo para você se divertir. Vai lá praticar um beach tênis. Tem outras coisas aí que você pode gostar, entendeu? Agora, musculação, você tem que fazer, né? Especialmente quem fala assim, eu faço musculação para ter hipertrofia. É a hipertrofia que você quer? É esse resultado? É isso que eu quero, né? Então, saiba que o treinamento vai ser pensado na hipertrofia e não na tua diversão na academia. Então, trocar a ordem por puro capricho, isso sim vai dar problema. Agora, vez ou outra, trocar a ordem por uma questão de logística na academia, pode trocar que não tem problema nenhum. Tá legal, pessoal? Valeu, eu espero que tenham gostado do conteúdo. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa sobre esse assunto ou outro que eu não falei no vídeo, comenta aí, né? Curte o vídeo para ajudar esse negócio aí a crescer, tá? Valeu, obrigado!